Fala, nação rubro-negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV, tá um sucesso. E você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch Série 7 GPS. Vem pra cá, Eu Pratico Esporte TV. Tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação. Vamos lá. A postagem do presidente do esporte está aí e ele diz assim: na Premier League, né, o clube de maior receita recebeu 153 milhões, né, mas é de euros, viu, gente? 153 milhões de euros. E o de menor poder, né, que recebeu receita, 101 milhões. Os fatos mostram que uma divisão mais equilibrada gera mais competitividade e mais receitas. Esse é o conceito que acreditamos e o motivo pelo qual fazemos parte da Liga Forte Futebol. Todos os clubes que compõem, excetuando o Sport e outros aí que ainda estão postando, o Sport não postou ainda o mesmo texto, os mesmos gráficos. Quem postou foi o principal representante, vamos dizer assim, do Sport Recife, né? Uhum. Mas só para contextualizar para os torcedores... Deixa eu só terminar aqui a leitura, aí a gente mete bronca aqui. Aí ele diz aqui, ainda com aspas para ele: não podemos mais aceitar que exista uma diferença tão grande no que é repartido pela TV. Tudo isso dentro de uma mesma competição e entre clubes de uma mesma divisão. É necessário e urgente que se mude, e o pontapé inicial foi dado lá atrás com as primeiras conversas pela formação da nova liga no país. Temos cada vez mais avançado em torno de um consenso de igualdade, e aqueles que estão no topo precisam ceder em torno deste denominador comum. Aí é que é complicado, meu presidente. Quando isso acontecer, tenho absoluta certeza que todos sairão ganhando. Falo eu. Só para contextualizar e trazer números para o torcedor que não acompanha a Premier League. Há um exemplo. O Leicester City, que é um clube de não meio de tabela, mas um clube que não tem parâmetros de Champions League, enfim, era um clube médio na Premier League, na primeira divisão, vamos dizer assim, do campeonato inglês. E, salvo engano, na Inglaterra são 9 divisões. E o Leicester City chegou até a quarta ou a quinta, foi subindo. Rapaz, sem querer tirar onda, mas imagina o Santa Cruz na Liga da Inglaterra. Santa Cruz estaria em que divisão hoje, Will? Alessandro, pelo futebol apresentado, pelas dificuldades financeiras que o Santa Cruz... Que inaugura... Abriu quarta divisão, o Santa Cruz fez questão de estar lá. Eu não acho muito difícil o Santa Cruz ter passado, infelizmente. Acontece isso na Inglaterra. Clubes da 9ª divisão, da 8ª divisão, são clubes amadores, né? Que os funcionários trabalham em outra profissão e também atuam jogando. E foi o que aconteceu com o James Vardy, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu sei que a escrita é VARDY. A pronúncia do centroavante do Leicester City, que foi artilheiro da Premier League no ano 2015. Mas esse arrudeio todo que eu fiz, só para contextualizar, que em 2015 o Leicester, um time pequeno na Inglaterra, foi campeão da Premier League e chegou até a Champions. Mas tudo isso por quê? Porque há uma cota justa de divisão de cota de televisão. Bem lembrado, além disso, bem lembrado. O Everton da Inglaterra consegue vencer de alguns clubes, consegue ganhar algumas competições, porque há uma cota justa. O Brighton City, o Aston Villa, outros clubes conseguem fazer contratações. O Aston Villa, quando é um clube tão grande assim, conseguiu contratar um Felipe Coutinho, beleza que é um número menor, mas de um Barcelona. Alessandro, também uma troca de alguns clubes. O Sterling saiu do City para o Chelsea. Enfim, eu sei que são clubes grandes da Inglaterra, mas sempre acontece na Inglaterra clubes de menores expressões chegando até a Champions, disputando pau a pau uma Europa League. E tudo isso por quê? Porque há uma divisão justa de cota de televisão. Aqui no Brasil, para o torcedor rubro-negro e outros torcedores que estão assistindo aqui a gente, mas em especial a torcida rubro-negra, times como Corinthians e Flamengo recebem cerca de 100 milhões
de reais. Enquanto outros clubes que disputam a mesma competição não recebem, não recebem mais que 3 milhões de reais. Mais de 100 milhões, mais de 100 Mais de milhões. 100 milhões, pô. Bem mais de 100 milhões. E outros clubes que disputam a Série A recebem, não chegam a receber nem 3 milhões de reais. Então a gente percebe aí Alessandro, a sacanagem realmente, a sabotagem. A última vez que eu vi, o Flamengo estava ganhando 150, 160 milhões. Era uma coisa assim absurda. É um absurdo. Absurdo. Mas enfim, a gente não pode falar, e os que têm mais ou menos a minha idade vão lembrar, porque eram crianças e adolescentes, mas. E quem tem mais um pouco de idade vai lembrar com muito primor disso aí. Talvez a turma da minha idade ainda não. Enfim. Essa confusão de verba, para quem não sabe, quem não sabe não, que hoje em dia está tão assim, né? A história do futebol, aí ganhou torneio tal, aí é campeão brasileiro, aí reconhecimento desse. Inclusive o esporte está vacilando, que tem um campeonato brasileiro desse aí, igual como foi Palmeiras, como foi um bocado de time aí, Bahia, que ganhou aí, né? No caso, com mérito, mas né, o esporte tem que entrar nisso aí, pô. Tem que solicitar. Agora aí com a história mesmo. Enfim, desde antes, o Brasil, né, eram vários Brasis como é hoje, mas não tinha o que é o Campeonato Brasileiro desde os anos 70, de 71 para cá, que começou a coisa a se organizar. Não que tenha se organizado, porque até os anos 80, 90 ainda era muita confusão. Tivemos a Copa União, tivemos a Copa João Avelange, que foi tipo a Copa União, né, aspas, a de 87, a primeira, a segunda, né, Copa União foi 86, o Sport ficou de fora, Santa Cruz foi convidado, aí em 87 o Sport subiu, alguns times de primeira que foram campeões, por exemplo, o Guarani, né, campeão brasileiro, não foi chamado, São Paulo foi, mas o Guarani não foi, enfim, foi aquela história, e fizeram aquela resenha dos módulos, justo, é claro, como é que vai barrar time campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, enfim, não dá para fazer isso aí. Vice-campeão brasileiro, no caso o Guarani, perdão, eu acho que eu falei campeão brasileiro, né? No caso foi o São Paulo, com golaço de Careca, lá no Brick de Ouro. Eu estava assistindo porque eu era fã, sou fã de Careca, atacante. Vejam que danadinho, o bicho era pau cipó e pé. Mas enfim, de lá para cá, desses anos 80, 90, metade para cá, a gente vê essa linha de que o Flamengo, o Corinthians, os times de Rio e São Paulo valiam muito e valem. A perspectiva é muito grande, mas foi muito fomentado em cima do televisionamento que a Rede Globo de televisão fez. Porque para a gente falar de hoje, o que se defende hoje, a gente tem que alicerçar com a história. E a história diz o seguinte, tanto que quem menos estudou sabe, o Sport lutou contra o Tubino, os Bragas, né? O Braga, que o presidente era o Flamengo, Tubino, que era da CBF na época, do Conselho. Enfim, ele era um dos grandes. Eu não lembro aqui agora o nome da instituição. E a própria CBF, que se dependesse dela, ela queria agradar os grandes. E ainda a Coca-Cola. Para quem não lembra, a Coca-Cola era patrocinadora, né, todos os clubes da suposta Série A, à época, dos clubes, e não quis patrocinar os clubes por ela, clubes da Série B, que era o módulo amarelo. Então, nem a Coca-Cola, nem a Globo, nem CBF, nem ninguém queria. Eu entendo um lado. Vamos fazer as reflexões e depois a gente vai para os números aqui do que o Yuri está defendendo e eu estou com ele. Tá? O mercado, é claro, e é justo isso aí. Inclusive no campeonato hoje mais top corporation do mundo, né? No máximo você pode igualar alguém, ou chegar perto, mas a Inglaterra hoje é o top, como anos 80, anos 90 era a Itália. Todo mundo queria saber o campeonato italiano, jogador ir para o campeonato italiano. A Premier League é o campeonato mais competitivo e, ao meu ver, o melhor de se assistir. Correto. Porque os clubes que estão disputando, com todo respeito, mas hoje, e também por conta do... Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que não há isso. Na dúvida, dá para o clube mais famoso. Vamos levar em consideração. Né? Mas o mais forte. Vida. Infelizmente,
Isso é na vida. E no Campeonato Brasileiro, quando a gente assiste, além do favorecimento, por conta de uma certa diferença realmente na folha salarial e de peças, a gente torce para o time de menor expressão, isso é óbvio. Mas quando os dois entram em campo, a gente sabe que o que tem mais grana vai vencer aquela partida. Vamos E, pensar. infelizmente, o Campeonato Brasileiro continua com esse parâmetro aí, né? Vamos pensar como. Vamos lá para os anos 80 e 90. Vamos pensar como empresários. Eu tenho Corinthians e Flamengo como é hoje. Não estou dizendo que é certo. Tá? Estou fazendo advogado do diabo aqui agora. Eu sou Alessandro Marinho. Eu prefiro colocar um jogo dia de domingo do Flamengo, onde é a maior torcida do Brasil, a do Corinthians, ou um Palmeiras, ou um São Paulo, né? Onde as empresas, a mídia, tudo está mais focado, a reverberação, né? O AUE é muito maior. Ou eu, como empresário, vou querer colocar, escute, padrão Brasil de pensar, tá? Porque eu vou dar outro argumento, que é mais inteligente, inclusive para o empresário que quer subir e não ficar só nessa. Corinthians, Flamengo, Flamengo, Corinthians, Corinthians, Flamengo. Inclusive, funcionário da Rede Globo, que eu já conversei, dizendo, rapaz, domingo, se não tiver Corinthians e Flamengo na tela, vai ter a base do Corinthians ou a base do Flamengo. Te prepara, Alessandro. Aí eu digo, vai tomar, né? Brincando, tirando onda. Mas o que é que esse cara pensa no Brasil? Um Brasil que não tem respeito em vários sentidos, onde os grandes mandam. Essa história de imposto para rico, agora um imposto, e o rico tem que pagar mais. Aí quando tu vai ver, né, gente rica, milionária, tu acha que o cara vai querer pagar imposto e tu não? Tem lá na Constituição, tá lá dizendo lá, imposto sobre fortunas. Até hoje não botaram, desde 88, né? 88 com a Constituição. 88. Então, bicho, 1988 a só para a Constituição. gente entender o que é o sistema. Só para a gente entender o que é o sistema. Não existe isso, não vão nessa conversa. E trazendo para a eleição aqui de dezembro, prestem atenção, porra. Preste atenção, pelo amor de Deus. Preste atenção, viu? Preste atenção. Não fique feito... Não. Vamos mergulhar nos assuntos. É por isso que é diferente aqui o negócio. Então, cara, pensando estilo Brasil, empresa de ser, recém-saído de um sistema, né, militar, aquela coisa toda, o Brasil, né, enfim, então estava se lutando por todo mundo querendo espaço, todo mundo querendo aparecer, mas o Flamengo sempre foi o Flamengo, em termos do queridinho, Fluminense, time de Rio, São Paulo, tal, essa coisa toda. Então, você, eu, Alessandro Matias, Cavalcante, Marinho, colocando um exemplo, dono da maior empresa de telecomunicação, né, da América Latina, que uma das maiores do mundo, que não é. Eu vou colocar Flamengo e Corinthians, ou eu vou colocar Ceará e Chapecoense no domingo, 4 horas da tarde, horário nobre do domingo, que começa, né, a programação, você está chegando em casa. Não vai. Não vai. Agora, é inteligente do cara? É a página 2. É a página 2. Porque se o cara pensar bem, página 2 não é que só inteligente. Desculpa. Acrescento mais. Interesses. É interesse. Aqui no passado, sem citar nomes, se beneficiou o Santa Cruz com estádio, campo, não sei o quê. Ei. Nunca o esporte foi beneficiado. Nunca o Náutico foi beneficiado. Então é interesse. Vai para um caminho. Eu quero porque quero, pô. Acabou-se. Eu quero porque eu quero, acabou-se. Arena. Por que foi para a Arena lá? Lá na casa daquilo mesmo que a gente diz aqui em Recife. Interesse. Poder. E os outros se calaram. Por quê? Qual era o clube hoje mais dentro do Recife, numa área nobre, numa área que tem, inclusive, a maior dificuldade, que é a locomoção. Tem metrô do lado, a Ilha do Retiro. Por que foi para lá? Interesse político. Ah, por que interesse político? Porque tu vota errado por isso, por isso, por isso. Aí é outro caminho. Mas traz para cá. Interesse, claro, né? E muitas vezes, empresário torcedor. Não vou dar um exemplo aqui, porque se eu der, eu vou para outro papo e eu não quero ressurgir esse papo, não. O que aconteceu comigo, tá? Mas deixa para lá. Vamos falar só disso aqui. E a gente sabe, né? Porque uma coisa, gente, é eu ser comunicador aqui e torcer pelo esporte. Mas vocês jamais vão me ver defendendo quando o esporte estiver errado. Já briguei, já fui censurado, já dei porrada, já levei tal, já acertei, já errei, dá tudo. Mas eu não me omito por erro. O que é certo é certo. Se um dia o Flamengo tiver certo contra o Sport, eu vou dizer, o Flamengo tá certo. Porque meu contexto aqui não é ganhar like, é claro que é, todo mundo, mas a verdade, ela tem que sobrepor a tudo, as injustiças.
Do contrário, é o que acontece. Então, eu serei contra o Flamengo até o dia que essa jossa estiver funcionando assim. Porque quando a gente coloca, Will, e me interrompa quando for necessário, quando a gente coloca a foto, o logo da Rede Globo de televisão, não estou dizendo que a Globo é contra o esporte, literalmente. Aqui não tá, eu não estou dizendo isso, é uma briga contra a Globo. Não, claro que aqui é um clickbait positivo, porque por dentro dessa foto tem interesse nesse sentido. Mas qual é o mais plausível? O inteligente, o empresário. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou só valorizar o Will na equipe, ou eu vou valorizar hoje o Elton, ou eu vou valorizar o João, enfim, toda a equipe. Tem que valorizar todo mundo. Uns têm mais dom para isso, outros têm mais dom para aquilo, e cabe a mim pegar perfis diferentes aqui e montar a equipe que, graças a Deus, há 10 anos a gente está aqui. Claro, dos 10 anos a gente de canal não tem 10 anos, literalmente, mas o grupo Eu Pratico Esporte tem 10 anos. Então, cara, é uma certa dosagem de sacanagem, desculpa a palavra, com falta de visão. Por quê? Eu posso valorizar todos os clubes como estão querendo agora. E na hora de um domingo, eu vou ver. Agora, isso é cultural. Desde que eu me entenda. Inclusive, eu, quando era criança, para encontrar a camisa do esporte era difícil em Recife, na minha época de criança. Gerou uma regionalidade. Por sinal, eu gostaria de trazer uma pesquisa aqui para o torcedor rubro-negro. A Datafolha aponta que o Flamengo, com um time maior, tem um time com maior torcida na Bahia. Isso, repito. O Flamengo Por tem causa do maior torcida interior. no estado da Bahia. Por Isso, causa por do causa do interior. interior. Por causa do O interior. Flamengo tem 24% de torcida na Bahia. E o Bahia, do estado da Bahia, só tem 19%. Então, mas por conta disso, aconteceu uma sabotagem na regionalidade em questão de torcida. Há um tempo atrás, o pessoal do interior só tinha acesso a assistir clubes de fora, clubes do Sul e do Sudeste. A exemplo disso é que você vai para o interior do estado de Pernambuco, o pessoal lá é Flamengo, é Corinthians, é Vasco. Para vocês terem uma ideia, rapidamente, quando era guri, eu lembro eu jogando, batendo pelada com os meninos. O menino tem isso, né? De querer ser o jogador, dizer que é o jogador, aí faz a locução do jogo, jogando botão também. Dificilmente, né? A grande maioria pegava, pelo menos na área em que eu morava, era a camisa do Corinthians e do. Eu lembro, cada camisa linda do Corinthians, do Vasco, tudinho. Eu é que queria do esporte. Meu pai queria do esporte e a gente ia atrás. É tanto que eu cito aqui com muito orgulho os campeonatos internos do Colégio Coração de Maria, do Saudoso Colégio Coração de Maria. Eu comprava, pedia meu pai para comprar as 10, 11 camisas, sei lá. Pegava os caras que a maioria era Náutico Santa Cruz da minha turma, mais Náutico. E eu botava os meninos, mas como graças a Deus eu jogava direitinho, então ganhava, nunca perdi deles, graças a Deus. Né? Eu sempre entrei para torar. Mas enfim, qual é o interessante, trazendo o exemplo da Eu Pratico Esporte? É colocar todos os clubes próximos do patamar, porque você eleva. A pior coisa do mundo é tu assistir um jogo onde um sobressai demais e o outro não tem nada. Você sabe qual será o resultado? Você diz, porra, isso aqui pode até se ganhar, mas o bom é lá e lá, quando não é o time da gente, diga-se passagem. Quando é o da gente, é muito cômodo. A gente vê, claro, e se lasca os outros, se lasca se pirão pouco, farinha pouco é meu pirão primeiro. Mas o ideal do espetáculo para todo mundo assistir é assistir vários times, vários jogos, várias situações, como o Will falou aí na Liga da Inglaterra. Então, a Rede Globo se acostumou a Corinthians, Flamengo, Corinthians, Flamengo. Aí, raramente um São Paulo, mas contra um Corinthians, ou contra um Flamengo, ou contra não sei o quê, um Palmeiras aqui, outro ali. E a gente começou a engolir isso, e é cultural. Já faz parte do seu... Você assiste o jogo. Porque o brasileiro, se tivesse vergonha na cara, não assistia. Um grande exemplo dessa sabotagem que surgiu aí, o menino do interior da Bahia, o que estourou o Luva de Pedreiro, ele é vascaíno. O pai dele é vascaíno. O ídolo do pai... O pai dele é aquele Dinamite, qual é o nome dele? Roberto Dinamite. Roberto Dinamite. Cracaço. Mas por que, Alessandro? Infelizmente, o que chegou acesso a ele foi isso. Flamengo e Vasco, na época que o Vasco... Falta de contextualização com sua região.
a televisão aberta, Infelizmente, né? agora as parabólicas, enfim, essa história a gente sabe de onde vem. E eu não culpo ninguém que torce pelo Flamengo lá Não, no eu também sertão. não. Eu Culpa não, também tem que não. torcer mesmo. E eu defendo o direito da pessoa torcer por quem ela quiser. Sou dessa não, é paraibaca, você quebaca. E quando a gente tem um cara do sul que gosta do esporte, ele é o quê? Carioca baca é o quê? Que bexiga a gente dá o nome? Não, porque o que dá em Chico dá em Francisco. Então eu defendo o seu direito de contraditar contra mim. Não, obviamente. Difícil vai ser o dia que nem eu puder falar nada porque alguém vai me proibir de falar. Tá entendendo? Mas Então, só dando minha opinião aqui, eu acho certo o torcedor ter o direito de torcer porque ele quiser. Eu claro. acho errado a autossabotagem que acontece. Sim, aí é o Porque sistema. isso não fomenta o próprio clube da região. Will, E com isso, fala. perdão. Eu estava no Globoesporte.com, numa coluna zerada. O rapaz lá tinha saído, já tinha uns 4, 5 meses, parada. Fui convidado para lá. Bora, assim, assado. Pronto, zero. A coluna de um cara que cobriu o São Paulo tinha não sei quantos milhões de visualizações. Imagina um link parado, o do São Paulo, o mais lasqueira, porque eu tinha acesso às informações, e disse, porra, comecei com a mesma resenha do Eu Pratico Esporte lá. Sabe o resultado? Um ano depois, aí Eu Você Pratico conseguiu. Esporte era uma das colunas do Globo Esporte mais visualizadas do Brasil. Mais do que Flamengo, do mesmo patamar meu, da galera que cobria lá o esporte fazendo o seu trabalho. Do Flamengo, do Corinthians, não sei de quê. Só quem chegava perto era o São Paulo, porque a gente ultrapassou os caras. Então, o mercado pernambucano, o mercado nordestino, se fizer, vende. O problema é interesse. Porque o cara ia lá, tinha notícia de primeira, o cara ia lá, tinha. Assim como tem aqui. Só que no Globo Esporte chamar mais atenção, porque o cara já sabe que a Globo Esporte chega lá. Eita, esse cara aí, Alessandro, não sei o quê. Inclusive, tem gente aqui que me segue aqui, tenho certeza, por causa do Globo Esporte. Não é nem para eu praticar esporte no início. Então, se der espaço, tem. É uma puta de uma burrice, é uma sacanagem com o mercado geral, porque você fomenta, quanto menos tu souber, melhor. Quanto menos eu te educar, é melhor. Pronto, é a mesma coisa. Fica nessa, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Corinthians, Flamengo, bota um Vascozinho, Fluminense. Então tu vai ficar nessa achando que o universo é esse e teu universo fica limitado. Então isso é uma puta de uma sacanagem que acontece no sistema brasileiro. O inglês não. Vê aí a tabela que foi divulgada pelo presidente do Esporte Clube do Recife, o Yuri Romão, e por vários clubes de futebol do Brasil, defendendo o que hoje se chama Liga Futebol Forte. É a liga que não entrou na Libra, que tinha chamado a Libra, né, antes, e a galera se separou, porque senão, aqui só tem inteiro. Vai ser a mesma coisa, inclusive a gente disse aqui. Vai ser a mesma coisa do que era antes. Flamengo sempre Corinthians, todo mundo. E eu aqui. Aí juntou um doido que tá por dentro desse contexto todo, que é o presidente do Atlético Paranaense. Petralha. Tu pode reclamar de tudo, mas que o cara é pra torar, é. Um dia eu conheço ele. ele. Caceteiro. É caceteiro do Distrito Federal, como diz meu pai. Por sinal, o Petralha conseguiu fazer, o torcedor rubro-negro não sabe, o Petralha conseguiu fazer um estádio que comportava poucos torcedores, para quem sabe conhece, fraquíssimo. Para a primeira arena do Brasil fechada, com ar-condicionado. Que nem precisa lá, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Mas tem ar-condicionado. Só. Perdão, gente, a tosse. Tá na tela, não sei. Só para contextualizar, os clubes da Libra, o Cruzeiro acabou de assinar e entrou na Libra também, mas tem Botafogo, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Grêmio Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco. Isso e os clubes da Liga. Isso, da Libra. Da Libra. E os clubes da Liga Forte são 25 clubes. São eles: América Mineiro, Atlético Paranaense, que começou, foi o principal aí, vamos dizer assim. O Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA,
Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Tombense. Tem time São de esses Série clubes. A, Série B, né? É, Pelo que eu time estou Série A e vendo Série B. aqui. Pronto, então são os clubes que querem o seu espaço. O Atlético Mineiro, que São vai os virar. clubes que não aceitam essa questão de supremacia, vamos dizer assim, de outros Claro. clubes. Se você Supre- perceber os clubes dos 12 que a gente fala, né? Que é o Sul, Sudeste e os clubes de Minas, Uhum. que dominam a Libra. Por que será, né? Pois é. Então, tá mais que certo. Precisar de total apoio da gente aqui, vai ter. E vamos lá. Só para constar aqui, não precisa. Não, 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 não. Dá para ler, Will? Você que está vendo aí essa. Alessandro, sendo bem sincero, não. Ah, Mas não, se né? você alertar o Vamos lá. torcedor aí, com Eu vou, certeza. eu vou ler. O vermelhinho é que diz tudo, gente. Os dados eu vou dizendo aqui. Esse primeiro aqui é Manchester City, né? Manchester City, como queiram. 153 milhões de euros. Liverpool é o segundo, 152 milhões. Tottenham, 146. Arsenal, 146 milhões. Isso de euros, viu, gente? Chelsea, 146. Manchester United, 143 milhões. West Ham, aí a gente já vai para clubes que dificilmente a gente vê Clubes que disputando. não tem tanta expressão assim. Pronto. E assim mesmo, veja, nós temos 2, 3, 4, 5, 6 clubes que realmente lá, né? O West Ham atualmente está na 18ª colocação da Pronto. Premier League. Veja aí. Então vem o Leicester City, que você falou, com 129 milhões. Newcastle United, 127. O Brighton, com 126. Esse outro aqui é o Wolves, 125. Crystal Palace, 120. Aston Villa, 120 também. 118 é o Brayford, 158 milhões. Everton, 117. O Leeds United, 115. Southampton, 111. Enfim, e você vai ver que o último, né, que é o North City, com 101. De 101 para 153 é uma diferença Gritante. para o universo do futebol. Para o universo da gente aqui, uma diferença gritante. Não, pra gente a comparação é, né, maior que, menor que, lá, puta merda. Salvo engano, eu vou ter que catar a informação e vou trazer para o torcedor, mas eu tenho quase certeza dessa informação. É que quando os times conseguem ganhar alguma premiação na Inglaterra, seja uma Premier League, essa cota aumenta. Ou consegue ter uma colocação ali na tabela de classificação, conseguir, Deixa, essa cota aumenta um pouco. deixa eu só corrigir, desculpa. Na Inglaterra, a moeda é Libra, tá, gente? Perdão. O Libra. euro, a Inglaterra saiu da questão do euro aí. Valeu a correção, a galera aí. Vai lá, diz o Will. Só complementando, essa colocação do Leicester City, por conta do seu campeonato em 2015, da Premier League, além disso, classificações para Champions. Atualmente o Leicester está na zona de rebaixamento da Premier League, mas por conta de boas colocações, a cota de TV aumentou. E eu vou dar um exemplo que, salvo engano, tá, pessoal? E eu vou dar um exemplo que isso aqui poderia acontecer, e não acontece. O Fortaleza, até um dia desse, conseguiu chegar a Libertadores. Mas com métodos, porque mesmo o Fortaleza subindo da Série B para a Série A, não aconteceu assim. Obviamente, aumenta por conta da competição. Mas não aconteceu um aumento considerável porque o Fortaleza chegou a Libertadores. Não há um incentivo do próprio país para que clubes de menores expressão consigam chegar e almejar aí em competições do exterior, porque, ao meu ver, para eles parece mais vantagem fomentar a economia assim de clubes do Sul e do Sudeste de Minas. E vai também uma crítica, porque a mídia, como um todo, eu sei da grandeza do Cruzeiro, foi campeão brasileiro 13, 14, em outros anos também,
Mas quando o Sport sobe para a Série A, como quando o Bahia sobe para a Série A, quando até o próprio Fortaleza foi campeão, não aconteceu uma comoção da mídia geral quando o Cruzeiro foi campeão agora. Você percebeu? Quando o Fortaleza foi campeão com o Rogério Ceni, eu escutei comentário do Rogério Ceni, aí, daqui uns dias vai ser treinador da seleção. Isso aí, Enfim, continua nesse caminho. Mas faz, infelizmente é, faz parte, cultural. né? E é cultural também. Galera, a gente tá precisando de like, viu? Lembramos aqui, os amigos lembrando, like, Alessandro, like. Dá like, o papo é de alto nível aqui, profundo.